Olá, viajantes! Nesse vídeo estamos em Atenas, capital da Grécia. Depois de Santorini, passamos quase 3 dias aqui para conhecer vários lugares, como Acrópole, o Museu de Acrópole, a Ágora Antiga, andar pelo centro de Atenas, entre outros lugares. Vamos começar! Viaje conosco! Entramos pela ladeira sul de Acrópole e passamos pelo Odeon de Herodes Ático, que é o impressionante teatro romano construído em 161 d.C. Foi financiado por Herodes Ático em memória de sua esposa. O anfiteatro de mármore branco acomodava 5.000 pessoas para concertos e eventos e foi restaurado na década de 1950. Originalmente tinha uma fachada de 3 andares e um telhado feito de cedro. Hoje é palco de apresentações e de festivais durante o Festival de Atenas, que ocorre de maio a setembro. Agora estamos chegando na entrada principal da Acrópole, e estes são os propíleos, o portal monumental projetado para preparar o visitante para a grandiosidade dos templos. Este é o portão Beuleu, que foi construído no século III d.C., no período romano, utilizando materiais de monumentos mais antigos para servir como uma estrutura defensiva após um ataque à cidade. Assim que atravessamos os propíleos, já podemos ver a imensidão do Partenon à direita e à esquerda, no fundo, o Erechtheion. Podemos perceber que algumas restaurações já foram executadas. Imaginamos a grandiosidade deste portal há quase 2.500 anos atrás, o quanto impressionava os atenienses e visitantes naquela época. O Erechtheion é um templo único, famoso pelas cariátides, que são essas colunas em formato de figuras femininas. Foi construído ao redor de 420 anos antes de Cristo, no local exato onde Atena e Poseidon disputaram o patrocínio da cidade. A oliveira vista aqui é em alusão a uma oliveira originalmente plantada por Atena para prosperidade. Agora vamos andando em direção ao maior símbolo da Acrópole, o Partenon. Esta parte está sendo restaurada desde 2011. É um processo muito lento e que exige muito estudo. O que vemos hoje no topo da Acrópole não é apenas uma ruína, mas o resultado de um projeto de engenharia mais meticuloso da história moderna. Iniciado em 1975 e com marcos decisivos agora em 2026, o restauro do Partenon foca na técnica da anastilose, que consiste em devolver cada fragmento original ao seu lugar exato, usando softwares de mapeamento.
Um detalhe fascinante são as inserções de mármore branco vindas da pedreira de Pentele. Elas contrastam propositalmente com o tom amarelado do mármore antigo, para que possamos distinguir visualmente o que resistiu aos milênios e o que foi reconstruído recentemente para garantir a estabilidade da estrutura. Além da estética, o projeto corrigiu erros de restaurações amadoras do passado, como o uso de grampos de ferro que oxidaram e danificaram a pedra. Atualmente, todo o metal foi substituído por titânio, um material eterno e resistente à corrosão. É incrível perceber os detalhes, quase que cirúrgicos, para moldar estas pedras de mármore, fazendo encaixes milimetricamente perfeitos. Agora, em 2026, o Partenon será libertado de seus andaimes, revelando uma face ocidental limpa e imponente que não era vista com tamanha clareza por quase 2 séculos. A Acrópole é o segundo ponto mais alto de Atenas, atrás do Monte Licabeto, e daqui é possível ver praticamente toda Atenas. Aliás, acros vem do grego e significa extremo ou alto, e polis, cidade, significando cidade no topo. Daqui de cima podemos ver Templo de Zeus Olímpico, um dos maiores templos do mundo antigo, localizado logo após o Arco de Adriano. Estádio Panatinaico, o estádio de mármore branco onde ocorreram os primeiros Jogos Olímpicos modernos. Ágora Antiga de Atenas, o grande espaço aberto com ruínas e áreas verdes. O Templo de Hefesto, este edifício amarelado clássico bem preservado, com colunas. E ainda o Stoa de Átalo, que atualmente abriga o Museu da Ágora Antiga. Lago abaixo vemos o Teatro de Dionísio, o teatro ocidental mais antigo do mundo, do século IV a.C., que infelizmente estava fechado para visitas. A Biblioteca de Adriano não era apenas um lugar para livros, mas um centro cultural de luxo, com salas de leitura, salas de música, construído pelo imperador romano Adriano no ano 132 d.C. Esse é o Monte Filopapo, ou Colina das Musas, com o monumento de Filopapo, um mausoléu de século II d.C. E vamos embora da Acrópole, passando novamente pelos propílios, e vemos à esquerda o Templo de Atena, Nike, a vitoriosa. Vamos nos afastando, mas é impossível não olhar novamente para vislumbrar esta obra incrível que tem milhares de anos de história. Quando saímos de Acrópolis, passamos pelo Plaka, que é um bairro muito frequentado por moradores e turistas de Atenas, também conhecido como o Bairro dos Deuses.
Aqui tem muitos bares, restaurantes e lojas com produtos típicos da Grécia. É um típico bairro ateniense com um mix de lugares para locais e estrangeiros. É um local muito movimentado o dia inteiro, com fluxo maior a partir das 4 horas da tarde, quando normalmente os turistas almoçam. E mais cheio a partir das 8 horas, quando também os atenienses fazem seu happy hour estendido até o jantar, novamente com a presença de mais turistas. Esta igreja é a igreja de São Nicolau de Rangavas, um dos monumentos bizantinos mais significativos de Atenas, construído por volta do ano 1050. Esta estátua simboliza a gratidão do povo grego a George Averov, que doou uma fortuna para a reconstrução do estádio para a realização dos primeiros Jogos Olímpicos modernos em 1896. Neste mesmo local, em 330 a.C., foi construído o primeiro estádio, em madeira. Já em 144 d.C., o senador Herodes Ático reconstruiu todo em mármore, que centenas de anos depois foi abandonado e seu mármore original saqueado para outras construções. Na década de 1890, em sua reconstrução, foi mantida a arquitetura de mármore branco como no período do Império Romano. Curiosamente, um entregador de água grego chamado Esperidon Louis venceu a primeira maratona dos Jogos Olímpicos de 1896. E hoje vamos andar muito e ver vários lugares na região central de Atenas. Bem próximo à entrada da Biblioteca de Adriano, vemos a Santa Igreja de São Filipe o Apóstolo em Blasarou. É uma igreja ortodoxa do século XIX, erguida sobre uma igreja bizantina que foi destruída na Revolução Grega, entre 1821 e 1829. É uma igreja muito bonita, muito bem decorada. Entramos onde era a Biblioteca de Adriano. Construída no século II d.C., a estrutura apresentava uma arquitetura imponente, caracterizada por um vasto pátio interno cercado por colunas coríntias e nichos que abrigavam milhares de obras literárias e documentos administrativos. Adriano foi um imperador romano que tinha muito apreço pela Grécia e sua história. Aqui não era apenas uma biblioteca como conhecemos hoje, mas um lugar de estudos também. Esta é a Torre dos Ventos, considerada a primeira estação meteorológica do mundo. Foi construída no século I a.C. pelo astrônomo Andrônico de Cirro. A torre octogonal de mármore funcionava como um relógio de sol, um catavento e um sofisticado relógio de água interno para marcar as horas mesmo em dias nublados. Cada um dos 8 lados da torre está orientado para um ponto cardial e apresenta um friso em relevo que personifica os 8 ventos principais.
Por estar na zona da Ágora Romana, que era o mercado central da época, a torre servia para que os mercadores e marinheiros soubessem as condições do tempo e as horas para suas transações comerciais. Chegamos na Ágora Romana. Este local foi o verdadeiro coração pulsante da cidade de Atenas por mais de 1 milênio, representando o berço da civilização ocidental. Muito mais do que um simples mercado, a Ágora antiga era o epicentro da democracia, onde os cidadãos se reuniam para debater leis e participar de julgamentos em edifícios administrativos como o Boleterion. Enquanto a vida política fervilhava, as estoas garantiam a vitalidade do comércio e da convivência social, abrigando diversas lojas e oficinas. Nesse mesmo chão, a história do pensamento humano foi moldada. A Ágora serviu como o palco principal da filosofia, onde mestres como Sócrates e Platão caminhavam entre o povo discutindo ideias que ecoam até hoje. Além disso, o local exercia um papel religioso fundamental, preservando tesouros como o Templo de Hefesto, que, situado na colina à direita, permanece como o templo antigo mais bem conservado de toda a Grécia, concluído em 415 a.C. A Estoa de Átalo é um dos poucos edifícios da Grécia Antiga que foi completamente reconstruído. Abriga peças de museu e era um shopping center da antiguidade. Aqui era a Escola de Aristóteles. Fundada por volta de 335 a.C., esta instituição não era apenas uma escola de filosofia, mas um dos centros de aprendizado mais importantes da antiguidade. Acredita-se que Aristóteles reuniu aqui a primeira grande biblioteca da Europa. Ali perto, chegamos à antiga mansão da Duquesa de Plaisance, hoje o Museu Bizantino e Cristão, que visitamos apenas o jardim belíssimo, com um café e é muito tranquilo. Em seguida, passamos em frente ao Museu da Guerra, que tem exemplares de aviões, helicópteros e tanques de guerra antigos. Seguimos caminhando e na mesma avenida tem vários prédios do governo grego e embaixadas. Estamos indo até o prédio do parlamento, em frente ao monumento do soldado desconhecido, na Praça Síntagma. Aqui ocorre a troca da guarda a cada hora de forma mais, digamos, simples. Porém, se tiver oportunidade, aos domingos, às 11 horas da manhã, a troca da guarda é mais pomposa e inclui banda militar, muitos soldados que utilizam o uniforme branco tradicional, mais formal do que este que vemos nas imagens. Uma dica: chegue ao menos 45 minutos antes, pois este evento costuma atrair muitos turistas e até a avenida é fechada para isto.
Se quiser ver o vídeo completo da troca da guarda, no fim deste vídeo deixarei o card para você. Aliás, está gostando de conhecer Atenas? Se gosta de conhecer a Grécia, assista nosso vídeo de Santorini, que também deixarei o card no fim deste vídeo. Lembre de deixar um like e compartilhar com quem gostaria de visitar Atenas, Santorini e muitas outras cidades e vilarejos. Inscreva-se em nosso canal. Esta é a Praça Sintagma, uma enorme praça na região central de Atenas, que conecta a parte mais moderna com o centro antigo e a região turística, na Praça Monastiraki, perto da Biblioteca de Adriano, Ágora antiga e romana. Esta é a Catedral Metropolitana de Atenas, também conhecida como Mitropole. Localizada na Praça Mitrópolis, entre os bairros de Plaka e Monastiraki, ela é a principal igreja da Igreja Ortodoxa Grega em Atenas e a sede do arcebispo da Grécia. Um detalhe fascinante é que suas paredes foram construídas com mármore reaproveitado de 72 igrejas antigas, abandonadas ou demolidas na época. Em seu interior, repousam as relíquias de dois mártires importantes, Santa Filoteia de Atenas e o patriarca Gregório. Logo ao lado da catedral, vemos a pequena metrópole, ou Agios Eleftérios, esta minúscula igreja do século XII que é considerada uma joia da arquitetura bizantina. Foi construída inteiramente em pedra, mas com uma característica que a torna única no mundo. Ela é feita exclusivamente de mármore reaproveitado. Nela, há fragmentos que datam desde a Antiguidade Clássica e o período romano até o início do período bizantino. Esta é a casa mais antiga de Atenas ainda em pé, data do século XVI, porém reformada no século XVIII. Andamos mais e aqui é o maior templo da história antiga da Grécia. Ao menos era. O Templo de Zeus Olímpico, com 104 colunas de pedra medindo 17 metros cada. Foi iniciado cerca de 500 anos antes de Cristo e finalizado em 131 depois de Cristo pelo imperador Adriano. Foi um santuário dedicado a Zeus, o rei dos deuses olímpicos. Em seu auge, abrigava uma estátua colossal de ouro e arvim de Zeus, além de uma estátua do próprio Adriano. À frente, vemos o Portal de Adriano, que separava simbolicamente a Atenas antiga da romana. Este é hoje o Centro de Exposições e Convenções Zapeion, que é um dos principais centros de conferências e eventos culturais de Atenas. Em sua história, já teve a assinatura da adesão da Grécia à União Europeia em 1979.
E originalmente, o Zapeion foi o primeiro edifício do mundo construído especialmente para os Jogos Olímpicos modernos, sede para as competições de esgrima nos Jogos de 1896. Depois de uma pequena caminhada de menos de 10 minutos, chegamos no Museu da Acrópole. A entrada custa 20 euros e você escolhe o dia e horário que quer visitar. Depois de entrar, pode ficar o tempo que desejar no museu. A primeira galeria é muito bonita e imponente, com peças muito antigas, de 300, 400 e até 500 anos antes de Cristo. Estas peças são de 500 anos antes de Cristo. E aqui, réplicas das ferramentas utilizadas para lapidar o mármore. Já aqui, pó de rochas utilizados para tingir ou pintar pedras e outros itens. Há no museu algumas poucas áreas restritas que não podem ser fotografadas ou filmadas. Esta bola de pedra era como um amuleto de sorte. O teatro de Dionísio não servia só para peças, mas também para duelos e competições. Imagina-se que alguém enterrou essa bola ali para fazer um feitiço e garantir a vitória na disputa. Aqui vemos moedas do imperador bizantino Constante II. São 177 moedas de ouro datadas de 660 anos antes de Cristo. E esta é a reprodução das estátuas que ficavam na face superior do Partenon. E logo ao lado, a maquete de um guindaste manual para erguer as peças de mármore. Chegamos ao último andar do museu, e aqui podemos ver as peças originais do Partenon da Acrópole. Inclusive o floral que ficava no topo da construção. E para finalizar, essa maquete feita de Lego que mostra como era a Acrópole por volta dos anos antes de Cristo. Esta maquete é composta por 120.000 peças e feita pelo Museu Nicholson da Universidade de Sydney, na Austrália, em 2014.